aí, minha gente, você já imaginou o Jorge Jesus dirigindo o Palmeiras? Isso não vai acontecer, é óbvio. Mas quem dirige o Palmeiras, e é fato isso, é um técnico que tem como mentor Jorge Jesus. A gente já falou sobre isso aqui, sobre a formação de Abel Ferreira, um técnico jovem ainda, que vai pela primeira vez na vida, e disse isso na entrevista coletiva pós-classificação do Palmeiras à final da Libertadores, que seria o grande jogo, de maior dimensão, de maior impacto, que vai dirigir uma equipe, a final da Copa da Libertadores. Ele nunca teve um jogo com um tamanho perto disso, inclusive. E o técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo, deu uma entrevista coletiva, como sempre dá antes dos jogos, né? O Benfica vai pegar nessa sexta-feira o Futebol Clube do Porto, pelo Campeonato Português. O Benfica que perdeu recentemente a Supertaça de Portugal para o Porto e pode ficar 7 pontos atrás do líder Sport e se perder para os rivais no estádio do Dragão. Um Porto mais bem organizado do que a equipe do Jorge Jesus, já mais bem treinado, o Sérgio Conceição, inclusive o atual campeão português. E o Jorge Jesus foi perguntado, né, 2 vezes ali, ele foi perguntado primeiro, na mesma pergunta, né, e você vai ouvir a resposta. Da primeira vez, sobre o jogo em si, ele falou que é imprevisível, né, porque é uma série de coisas, fatores externos que podem influenciar a partida, e falou sobre a final da Libertadores. Foi perguntado primeiro, você vai pegar a resposta pelo meio, talvez você não entenda, então eu vou explicando aqui. Para que ele torceria, né? Para um time que tem um jogador, futuro jogador dele, é o Lucas Veríssimo no caso, e ele fala que ele não é jogador do Benfica ainda, tal, embora tenha sido contratado pelo Benfica, ou para o Palmeiras com o técnico português. Ele fala abertamente, falou, não, inclusive conversou com o Abel Ferreira antes do jogo contra o River Plate e que estará ao lado de um português no Maracanã. Maracanã que foi palco de tantas glórias para Jorge Jesus, estará ao lado de português, logo estará ao lado do Palmeiras, vai torcer pelo Palmeiras. Se você for perguntar, no caso, Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, para quem o flamenguista vai torcer, se é que vai torcer para alguém, eu desconfio apenas que não será para o Palmeiras. Vamos ouvir então as respostas do Jorge Jesus. Primeiro falando sobre o jogo contra o Porto, depois sobre Lucas Veríssimo e assim sobre Abel Ferreira. Num dia muita coisa muda hoje com o problema do Covid, não é? E portanto as coisas não há muito para enganar, nem eu ao Sérgio, nem o Sérgio a mim. Quanto à segunda pergunta que me coloca, ter um jogador que não é meu jogador ainda, portanto ele não é ainda, que eu saiba, ainda não é jogador do Benfica, e tendo o Abel na final, não é nada de novo, porque já tive a oportunidade de falar com ele antes dele eliminar o River, e disse-lhe ele que gostava que houvesse um novo português no Maracanã, já que eu não posso lá estar, que haja um português. Portanto, antes de ele eliminar o River, já tinha essa opinião e já tinha lhe dito isso a ele. Eu ainda tenho convicção, gente, de que quando o Palmeiras foi buscar o Abel Ferreira, ele não foi atrás de um técnico com convicção. Eu acho que esses dirigentes do futebol brasileiro não conhecem tanto assim de futebol, não. Até porque o Palmeiras tira atrás de Miguel Ángel Ramírez, que é um estilo muito mais parecido com o do Domi do que com o do Jorge Jesus, o técnico que o valha, desses que fizeram sucesso aqui no Brasil, Sampaoli, por exemplo. Jogo de posição na veia, é outra coisa, tá? Depois atrás do BKSS, que já é outra forma de ver futebol completamente diferente, com domínio da posse de bola, com marcação mais pressão, com bola rápida e também bola longa. Dos 4 principais jogadores que mais acertavam bolas longas na Libertadores da América em determinado momento, 4 eram o Racing, o Sigali e o Léo Domingues. Então, assim, outro estilo. Depois foram atrás do Ariel Roland, técnico da Universidade Católica, que lidera o Campeonato Chileno e que fez boa figura até na primeira fase da Copa Libertadores da América, daquele grupo com Inter, Grêmio e América de Cali. Foi técnico do Independiente, que ganhou a Copa Sul-Americana em 2017 em cima do Flamengo, no Maracanã. E aí depois vai atrás do Abel Ferreira. E acho que o que motiva, se é que pensaram nisso, foi o fato de o Abel Ferreira ter eliminado o Jorge Jesus na Champions League, né? Quando o PAOK eliminou na
Libertadores da América, o Benfica do Jorge Jesus. Depois o PAOK nem se classificaria para a fase de grupos, porque foi eliminado pelo Krasnodar da Rússia. Mas alguém deve ter tido a ideia de, peraí, esse cara ganhou do Jorge Jesus, então ele serve, né? E aí trouxeram o Abel Ferreira, que se apresenta no início de novembro e 2 meses depois coloca o time, o Palmeiras, na final da Libertadores da América. Assim, o Jorge Jesus não está mais no Brasil, não está no Flamengo, e a gente parte do princípio que nunca mais voltará até que se prove o contrário. Eu não vou nutrir aqui falsas expectativas. Mas ele torcer para o Palmeiras, declarar assim a torcida tão abertamente. O Abel Ferreira, ele não falou o nome Palmeiras, mas evidentemente é óbvio, né? É uma coisa polêmica, até que vai causar polêmica entre os torcedores do Flamengo, até por isso eu estou trazendo esse vídeo por aqui, tá? Trouxe um vídeo na madrugada de hoje ainda, falando sobre o que eu entendo do que eu vi aí na Libertadores, sobre as duas equipes, Palmeiras e Santos, de que enxergo um favoritismo, ligeiro favoritismo do Santos, acho que está jogando um futebol melhor. Essa história de que clássico não tem favorito, não tem. Hoje, se fosse hoje, afinal, eu apostaria todo o meu dinheiro, que não é muito, no Santos. E também acho que nesta quarta-feira houve 2 jogos que foram verdadeiros choques de realidade no Flamengo. Um deles é o fato de o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, ter metido 5 no Fluminense, que vinha de uma vitória sobre o Flamengo. Ali a gente vê como o time do Flamengo está mal. O Corinthians com extrema facilidade, aliás, usando e abusando do lado esquerdo da defesa do Fluminense, que já tinha mostrado problema no Fla-Flu. Não se esqueça que o gol do Flamengo sai por ali, em cima do Danilo Barcelos e do Matheus Ferraz. O time do Corinthians deitou e rolou por ali, e aí o Ailton fez uma alteração, até botando o Luca, né? Fez isso no jogo contra o Flamengo também para botar o time para cima, ficou com um buraco no meio campo, que tirou o Hudson, e o Corinthians aí massacrou. Uma alteração muito ruim a do Ailton. E o Flamengo não conseguiu fazer isso, pelo contrário, foi encurralado pelo Fluminense naquele segundo tempo, né? E o Santos, com salários atrasados, o Marinho fez até uma crítica pública, isso numa live que fez no vestiário depois do jogo da vitória sobre o Boca Juniors. Ele falou, e aí, vão pagar quando? Todo ferrado, com o presidente que foi empichado, José Carlos Pérez, todo errado. O José Carlos Pérez, a pior gestão da história do Santos, talvez. E aí o time tem um técnico, faz uma troca de técnico, traz um português que não dá certo, no caso do Gesualdo, que conhece muito futebol, mas não deu certo. Traz o Cuca, que tinha feito um péssimo trabalho no São Paulo em 2019. E o Cuca faz um trabalho espetacular, calando a minha boca, inclusive, no Santos, né? Essa nova versão do Cucabol, dada pelo Mauro César, inclusive, Cucabol 2.0, vejam o vídeo no canal do Mauro César, inclusive. E o Santos realmente jogando muito bem. O Marinho, o Soteldo, o Pituca tá jogando demais, que fez o primeiro gol da vitória do Santos sobre o Boca Juniors por 3-0, foi um atropelo. Esses caras estão jogando bola, mais bola do que o Palmeiras. O Palmeiras terá que ser protagonista nessa final, se quer ganhar. Não vai ficar naquela, não dá para ficar naquela de esperar o tempo todo, ficar lá atrás, senão vai perder feio do Santos na final da Libertadores, dia 30 no Maracanã, uma final no Rio de Janeiro, no Maracanã, disputada por 2 times de São Paulo. Abraço, até a próxima.